E se a gente quiser sentar agora e entender tudo que a gente está lendo? Qual que é a ideia do estudo de hoje? Fazer uma forma diferente da gente ver como que pode funcionar a leitura da Bíblia. Talvez mudar o jeito da leitura que a gente faz. Porque às vezes, talvez no início ou durante a nossa caminhada com Jesus, pode ter algum momento que a gente tem dificuldade de compreender a Escritura, compreender a Palavra de Deus. Então é isso que a gente quer trazer hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sempre faça perguntas. Faça perguntas para aquilo que você está lendo. Mas não busque primeiro as respostas no Google ou em outras fontes de pesquisa. Porque se a gente, toda vez que a gente tiver uma pergunta para a palavra de Deus e a gente começar a pesquisar em fontes de pesquisa online, às vezes pode gerar em nós um certo tipo de preguiça de entender. Mas quando a gente faz... mas que pergunta então que a gente pode fazer? Pergunte para o texto e você vai encontrar no próprio texto a resposta. E isso é muito verdade. Por exemplo, como que a gente pode fazer isso aqui na prática? Se a gente olhar o versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Como que a gente poderia colocar isso em prática no nosso dia a dia? Outra forma que se aplica ao nosso dia a dia pode ser o que está em diante aqui nos outros versículos, como a gente leu depois. Versículo que a gente achou muito interessante, até marquei aqui, que é no versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E ele está repetindo o que disse no versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. E aí no versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então aqui também já é mais um ponto do que significa se submeter ou se deixar submeter novamente ao jugo de escravidão. Quando você dá ocasião para a sua carne, ou seja, para as vontades da sua carne, para as suas vontades naturais, a inclinação natural do homem, que é muito fácil falar carne, mas se eu parar para observar, a carne é justamente isso aqui. Se eu parar para pensar mais um pouco, isso aqui não tem desejo. Isso aqui não tem vontade, porque é simplesmente um pedaço de carne, um tecido aqui, uma pele. Mas de onde que surge essas vontades? Por exemplo, que Paulo está falando, dá ocasião à vontade da carne. É tudo que se passa na sua mente, tudo que se passa no seu coração. Tudo que passa aqui, é daqui que vem a vontade. É claro que tem a nossa questão dos olhos. Por exemplo, se eu ver um bolo recheado em cima da mesa, aí eu vou ficar com vontade de comer aquele bolo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações também. Mas aí ele vai falando, por exemplo, não se deixem submeter. Se deixar, se tá falando sobre a palavra deixar, é porque você tem a opção de escolha. Não quer dizer que algo vai vir, vai te obrigar a fazer algo. Quer dizer que você sempre vai ter a opção de escolha. E aí, no versículo 13, ele continua dizendo: ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Depois ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. A gente pode surgir mais uma pergunta, mas o que isso tem a ver? O que amar o próximo como a si mesmo tem a ver com a liberdade que Cristo me deu? E o que isso tem a ver também com dar ocasião à vontade da carne? Como saber que eu estou livre em Cristo? Como saber que eu estou realmente liberto em Cristo? Porque tudo que Jesus faz em nós traz evidências. E aí, uma dessas evidências é o amor. E como eu vou saber que eu estou liberto? E como saber que eu realmente tenho esse novo amor no meu coração? O amor mediante a Cristo. É simplesmente no ato de você servir. A palavra de Deus vai falando aqui no livro que a gente leu aqui, capítulo 5, vai falar sobre as obras da carne, a gente já vai ler, e vai falar justamente sobre egoísmo. A pessoa egoísta, ela não consegue servir, ela não consegue amar. Então tudo vai estar voltado somente para si.
De tanto que quando Jesus vai falar em Marcos capítulo 12 sobre o amor, ele vai responder que amar o primeiro mandamento, na verdade, o que rege todos os mandamentos, amar o seu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Então, até mesmo para você se amar, você precisa primeiro saber amar a Deus. Porque se você conhece o amor de Deus, você consegue amá-lo também, consegue retribuir esse amor, é porque primeiro você conheceu. E a partir do momento que você conhece o amor de Deus, você consegue se tratar com amor e tratar os outros também. Então, a gente pode se observar no nosso dia a dia. Será que eu realmente fui liberto em todas as áreas da minha vida? Porque eu creio que, de fato, todo aquele que aceita o nome de Jesus Cristo, confessa o nome de Jesus, é salvo e é liberto. Porque é isso que a Bíblia fala e não tem discussão contra isso. Mas a gente tem que observar todas as áreas da nossa vida. Será que em tudo na minha vida eu dei liberdade para Jesus? Porque Ele já me libertou. Mas será que eu tenho abrido todas as portas das áreas, de todas as áreas da minha vida, para que Jesus possa de fato fazer uma transformação geral em mim? Ou será que eu só quero libertação, só quero transformação em algumas áreas? E Paulo vai falando no versículo 16. Por isso, digo, vivam pelo Espírito. Esse por isso aqui é interessante também. A gente sempre atentar cada palavra, porque nas entrelinhas Jesus também fala. A gente volta um pouco. Tá falando aqui que nós somos chamados para a liberdade e que não devemos dar liberdade, não devemos usar a liberdade que Cristo nos deu para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, devemos servir uns aos outros mediante o amor. Aí ele vai e fala sobre aquela passagem que Jesus disse sobre amar o seu próximo como a si mesmo e que não devemos tratar uns aos outros maus. Aí ele coloca aqui, por isso, ou seja, por tudo isso que foi dito nos versículos 13 em diante aqui e também nos anteriores, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então aqui já respondeu uma das perguntas que a gente fez. Como que eu vivo contra a vontade da carne? Vivendo no Espírito. É algo simples de se dizer e às vezes pode até ser algo que foge da nossa compreensão, porque às vezes aquelas coisas que parecem fáceis demais de entender é as coisas que a gente mais tem dificuldade de colocar em prática, então a gente tem que tomar cuidado. Ele vai falando, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Então, não se deixar submeter novamente a jugo de escravidão, não brigar uns com os outros, viver em amor, praticar esse amor que Paulo está falando, que foi mencionado na lei. Só tem como fazer isso, só tem como cumprir isso e praticar isso no nosso dia a dia se a gente viver pelo Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar força para lutar contra o desejo da nossa carne. E aí, mais pra frente, vai falando, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Então, uma vez que você dá liberdade para o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir contra a carne, ele vai te alertar contra a carne. Então, sempre vai vir na nossa consciência as perguntas, nossa, será que isso aqui é certo de se fazer? Será que eu devo fazer aquilo? Ou então, não, eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. E toda vez que a gente tiver convicção a respeito de algo que nós não devemos fazer por causa de Jesus, esse é o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Paulo não simplesmente falou o que a gente deve ou não fazer, mas ele apontou quais são as coisas que a gente deve evitar. Mais pra frente ele vai falar no versículo 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Depois vai dizendo, ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Já que o estudo hoje é sobre trazer uma nova compreensão, uma nova forma de ler, é sempre bom nesse momento, quando você não entende uma palavra, por exemplo, eu não entendo o que significa a palavra circuncisão. Aí você vai no dicionário e pesquisa. Aí o que você faz? Quando você está lá no dicionário pesquisando, você pega uma palavra do dicionário e vê o que faz mais sentido com o texto que já está aqui. Aí você vai ver, não, então circuncisão significa isso, isso, isso. Imoralidade sexual significa isso, isso e isso. Aí o dicionário vai estar te ajudando, porque você está estudando a Bíblia. Quando você está estudando, é justo que você entre mais a fundo, você tem que gastar o seu tempo ali. E aí é o momento de você realmente fazer suas pesquisas. E não se engane, às vezes a gente acha, nossa, mas pesquisar no dicionário, mas através de uma pesquisa no dicionário, Deus pode te dar uma palavra nova, a qual Ele nunca revelou para o coração de ninguém. Então a gente tem que realmente sentar e falar, não, eu vou sentar aqui 10 minutos, então esses 10 minutos eu vou ler um versículo, eu quero entender tudo que tem nesse versículo. Então faça pesquisa, deixa o celular perto. Então, hoje em dia a gente não tem muito dicionário livre. Deixa o celular perto e começa a pesquisar a respeito daquilo que você leu na palavra em si. Por exemplo,
que significa a palavra impureza? Você vai pesquisar isso que você não entende. Agora, o que você não entende sobre o texto em si, não, eu não entendi o que Deus quis dizer com isso. Então você vai continuar lendo, porque nesse mesmo texto que você está lendo, ele vai te responder. Isso para a gente não se deixar levar por uma preguiça momentânea ali, que nosso cérebro quer nos proteger do trabalho, ele não quer que você trabalhe, dedique tempo para fazer as coisas. Então, nesse sentido que diz respeito a não entender a palavra de Deus, é necessário que a gente continue a leitura para a gente entender o que Deus está querendo dizer ali. Agora, uma coisa interessante no versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito. E aí a gente já leu o que é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma coisa muito interessante de se dizer: quando Paulo foi falar sobre as obras da carne, a gente vê que ele colocou aqui no plural. Mas quando vai falar sobre o fruto do Espírito, ele coloca no singular. Mas aí pode surgir uma pergunta: por quê? Por que ele coloca um no plural e outro no singular? Plural a gente já sabe que é tudo aquilo que é mais de um. A partir do momento que se tornou 2, 3, 10, dezenas, centenas, milhares, a gente sempre vai colocar no plural. Quando é uma coisa única, a gente sempre vai colocar no singular. Nas obras da carne tem 15 coisas que Paulo mencionou. No fruto do Espírito tem 7 coisas. Então os dois poderiam ter sido colocados no plural. E qual que é a diferença dos dois então? Já que os dois têm várias características. Um tem 15, outro tem 7. O que tem 7 que a gente viu foi o fruto do Espírito, e o que tem 15 são... Na verdade, as obras da carne têm muito mais características, né, que Paulo não citou. Mas a diferença é que as obras da carne não dependem entre si para se manter. Uma pessoa que pratica imoralidade sexual, necessariamente ela pratica embriaguez? Não, não necessariamente. Porque às vezes uma pessoa que, vamos supor, está em adultério, ela não é uma pessoa que bebe, né? É uma pessoa que fica embriagada. Então uma coisa não sustenta a outra. Uma coisa não necessariamente está ligada com a outra. Porque senão todo mundo que pratica imoralidade sexual seria embriagado, todo mundo faria práticas de orgias, essas coisas. Mas não necessariamente isso acontece. Porém, no fruto do Espírito, tudo depende de si. Todas as coisas estão interligadas. Se essa pessoa, por exemplo, está realmente transformada pelo Espírito Santo, tem o Espírito Santo dentro de si, é guiada pelo Espírito Santo e não pela carne, a inclinação natural dela vai ser praticar o fruto do Espírito. Porque não é o que parte dela, é o que parte do Senhor. E eu acredito que em cada escolha certa que a gente faz, por mais que a gente fale, não, foi eu que escolhi, eu acredito que tem a graça do Senhor envolvida. Mas eu tenho que atribuir toda a glória para o Senhor. Porque, de fato, é o Espírito Santo quem nos convence. De tudo e todas as coisas. Mas agora, voltando porque foi dito no início, uma coisa que eu aprendi é que o único autor que você tem o privilégio de sentar para entender o que ele escreveu é o Senhor Jesus. Então senta e fala: não, Jesus, eu quero que o Senhor sente aqui comigo, por favor, para que a gente possa ler juntos e o Senhor me revelar. Ah, Jesus, mas isso aqui eu não entendi, o que quer dizer essa passagem? Ele vai, pela graça dele e misericórdia, te revelando em tudo. Mas para nisso? Não, não deve parar nisso. Não deve parar simplesmente no compreender. Você tem a oportunidade de praticar. Essa é a hora mais importante. Ler a Bíblia simplesmente não é mais importante. Porque tem muitas pessoas que conhecem. Se você sentar com um ateu, alguns deles vão conhecer a Bíblia de cor, do começo ao fim, da primeira letra de Gênesis até o último ponto final de Apocalipse. Mas o que diferencia o cristão das pessoas que estão vivendo a obra da carne é a prática da palavra. Então, é nesse momento, o Espírito Santo você sentou ali 10 minutos, 1 hora, 2 horas com o Senhor, ele te revelou a palavra dele, te deu uma nova compreensão dos mistérios da palavra dele. Agora é a hora mais importante, é a hora de você praticar. E como que a gente faz isso? Também com oração. As coisas, às vezes, a gente parece dificultar demais, mas são simples. Você entendeu o que o Senhor falou com você? Eu entendi tudo que está escrito aqui no capítulo 5, às vezes eu vou olhar e falar, não, algumas coisas eu vou ter que pesquisar mais, o Senhor quer que eu pesquise para eu entender através de um estudo aprofundado. Algumas coisas o Senhor pode ter revelado no meu coração? Sim. A respeito dessas coisas que o Senhor me revelou, faça uma oração. Senhor, olha, eu quero praticar assim, assim, assim. E o Senhor, ele vai te mostrar qual é a forma que você tem que praticar. Senhor, o que o Senhor quer? Você pode estar escrevendo em algum caderno, um pedaço de papel, ou então no seu celular, a forma que você usar, que fazer sentido para você. Escreve o que o Espírito Santo quer que eu faça. Na oração, por exemplo, você pode dizer, Senhor, eu reconheço que em mim falta isso, em mim falta aquilo, em mim tem muito disso aqui que o Senhor não agrada, disso aqui, de tudo que eu li aqui, às vezes eu tenho mais inclinação a ir pela lei, a
pensar no que é certo ou errado fazer, mas eu tenho dificuldade em viver, em circuncidar o meu coração. Eu reconheço que eu tenho essa dificuldade. Então esse é o momento, você abrir o seu coração para o Senhor, para que Ele possa vir e ocupar com a palavra dele. E aí, nisso que você orou, nisso que você confessou, Ele vai te dar um norte. Olha, meu filho, olha, minha filha, começa por isso aqui. Aí Ele vai te dar uma estratégia. Olha, todos os dias, quando você perceber que você está fazendo isso, você vai fazer algo. O que é esse algo? Ele vai te falar nesse momento. Esse foi o estudo de hoje. Eu espero que tenha compartilhado com vocês alguma forma nova de tentar ler a Bíblia. Se foi tudo que vocês já conheciam, glória a Deus. Mas se tiver algo que foi novidade, glória a Deus também por isso. E que a gente possa praticar isso. Eu sempre li Salmo 23. Senta mais uma vez, sabe? Eu arrisco a fazer esse desafio. Senta mais uma vez para ler Salmo 23, mas dessa vez com todo o seu coração presente. E tente aprender algo novo com o Senhor. Fala, Senhor, fala para mim algo novo que eu não conhecia na tua palavra. Ele vai te ensinar algo novo. Eu tenho que pregar sobre isso. Você tem que fazer o que Deus te pedir. Ele te pediu para pregar sobre o Salmo 23, então pregue. Ele te pediu primeiro para praticar, então pratique. O mais importante de tudo é a prática. Porque eu posso falar 3 horas aqui. Se eu não praticar isso que a gente está falando, se eu não praticar as coisas que o Senhor me ensinou, de nada vai valer. O conhecimento é em vão se não tiver as práticas, se não tiver a prática. Então esse foi o estudo de hoje, eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, eu creio que sim. Que a gente venha colocar isso para funcionar. Que a gente venha sentar, ler, perguntar, fazer perguntas. Toda vez que você tiver perguntas, a pergunta vai estar no próprio texto. Se não tiver no texto, continue lendo a Bíblia. Não pare porque você não entendeu. Porque em algum momento da sua leitura você vai entender. Porque a Bíblia é completa, do começo ao fim. O que não está explícito no começo, você vai ver que está no meio. Aí no meio você vai entender. Não, está falando isso. Um exemplo, só para finalizar. Você vai ler, por exemplo, Mateus, você vai ler o Novo Testamento, os primeiros livros ali do Novo Testamento. Tem coisas que Jesus está falando que está escrito em Salmos, mas você não sabe porque você não passou lá ainda. Mas quando você passar em Salmos, você fala, nossa, então é disso que Jesus estava falando. Tem coisas que os profetas estão falando, Ageu, Malaquias, Jeremias, Isaías, que está escrito, por exemplo, em Êxodo. Então, aquilo que não faz sentido para você na sua leitura, quando você está lendo Êxodo, vai fazer sentido quando você lê Jeremias, por exemplo. Então, a Bíblia em si, ela se completa. E uma coisa explica a outra. É por isso que eu falei que as respostas estão sempre aqui. Não parem para pesquisar diretamente no Google. O que quis dizer o versículo 8? Não faça isso. Sente, de que tempo. Raquel, mas eu não entendi agora. Quero entender agora. Então faça pesquisa se o Senhor te permitir. Mas se você quer entender a palavra de Deus nos mínimos detalhes, nas entrelinhas, aquilo que não está explícito, dedique tempo que o Senhor vai te revelar. Amém?